Feliz sábado a todos! Olha, o último dia do mês de novembro. Vamos agradecer a Deus, não é? Eu sei que você vai à igreja, que você às vezes fica vendo as pessoas cantando. Já pensou ou já teve aquele pensamento, ai, por que eu não tenho esse dom de cantar? Olha, esse era um pensamento que vinha na cabeça da nossa amiga Cecília Nani. E ela é uma psicóloga e ela diz que ao longo da vida dela, ela tem visto pessoas assim, que saem das suas residências, do seu estado, para servir a Deus em outros lugares. Ela tem visto outras que trabalham para Deus e são sempre muito talentosas. E daí ela ficava se lembrando também de quando ela era menina, ela vendo as pessoas cantarem na igreja, tocando instrumentos musicais, e ela não conseguia parar de ficar se comparando com essas pessoas. E ficava pensando assim, por que eu não tenho o dom da música? Por que eu não canto? Por que eu não toco? Às vezes a gente passa muito tempo, sabe, fazendo o quê? Olhando para o que os outros podem fazer. E a gente esquece daquilo que a gente pode fazer, né? E isso talvez tenha acontecido também com Jeremias, quando lá no princípio Deus chamou ele dizendo assim que Jeremias estava precisando fazer uma ação e Jeremias achava que não podia. Ele estava no ventre materno, mas Deus já tinha santificado ele, designado para que ele fosse um profeta. E Jeremias falava, não, mas eu não sei falar, eu sou muito jovem. A ironia dessa situação é que Deus começa explicando que mesmo antes de ele nascer, o Jeremias nascer, Deus já tinha escolhido ele para ser profeta. Mas Jeremias estava tão preocupado porque ele era jovem. Talvez ele estivesse se comparando com profetas que ele já tinha conhecido, né? De quem ele já tinha ouvido falar, que vieram antes dele, como, quem sabe, Elias, o próprio Isaías. Mas ele não parou para pensar no que Deus estava dizendo. Porque Deus falou assim, antes de formar você, eu já tinha te chamado. Gente, Deus é um Deus responsável. Ele planeja com antecedência. Então, tudo que a gente tem a fazer é aceitar os planos dele, porque Deus não erra, ele sabe o que ele está fazendo. Uma outra bela característica de Deus é que ele tem empatia, ele é empático. E ele entendeu Jeremias. Ele percebeu que Jeremias estava com medo e falou assim, mas não tenha medo deles, porque eu estou com você para protegê-lo. Quantas vezes a gente ouve o chamado de Deus, mas de repente a gente tenta ignorar porque a gente tem medo? Se nós interpretarmos pessoas, problemas e obstáculos como coisas que a gente tem que temer, vai haver muitas coisas para serem temidas mesmo. Mas o nosso Pai que está nos céus já nos deu a resposta antes mesmo de termos que enfrentar os problemas. Ele já está lá para nos livrar. E embora Jeremias não tenha protestado, ou melhor, tenha protestado que ele não sabia falar, a resposta de Deus foi muito clara e específica. Ele falou assim, Jeremias, eu ponho em sua boca as minhas palavras. É verdade, nós todos temos medo. E às vezes respondemos ficando assim, paralisados, fugindo. Mas a gente pode usar o medo para nos ajudar a enfrentar a realidade que estamos vivendo. Entretanto, eu sei, isso é muito difícil se a gente for fazer sozinho. Então, sigamos o exemplo de Jeremias. Apresentemos nossos medos especificamente a Deus. E Ele vai nos dar as ferramentas para confrontar especificamente cada um desses medos. Ele nos conhece desde antes de a gente nascer. Ele conhece os nossos medos, cada um deles. E Ele pode nos ajudar a enfrentá-los. Apenas confiemos. Até amanhã.